Hoje em Portugal Fenomenal. Jogamos na defensiva e embarcamos numa viagem por algumas das fortalezas mais enigmáticas do nosso país. Em Caminha, visitamos o Forte da Ínsula, instalado numa pequena mas estratégica ilha. Seguimos depois para sul, onde duas pedras escondem um já famoso tesouro. E se os soldados ficavam protegidos nos seus castelos, os frades procuravam abrigo físico e espiritual em inóspitos conventos, como o dos Capuchos. Por fim, acredita em OVNIs? Em Castelo Novo, há quem jure que os viu. E é precisamente por lá que começamos. Era aí uma meia-noite e estava a noite completa e escuro, nem fazia lua nem nada. E depois foi assim a modá-la um clarão, ficou tal e qual como era dia, vias completamente como era dia, mas assim um brumelho. Estávamos aqui todos e vimos, mas não fomos chamar e eu vi vir aquela luz, mesmo assim andar, depois ainda estiveram a ver se era qualquer coisa dava um avião, mas não era. Era para aí meia-noite, para 1h da manhã, e apareceu uma luz muito forte que se pôs de dia. Àquela hora pôs estar quase dia como está agora. Havia além, uma viola naquela encosta além, 4 senhores numa nave, ali em minha casa, e por ali por baixo, tudo clarinho. Serra da Gardunha. A serra em si não apresenta propriamente grandes dimensões. São 20 km de comprimento ao longo da Beira Baixa. Mas no que toca a mistérios, aí sim, acredite, é bem grande a sua história. E a maior de todas, ou pelo menos a mais famosa, leva-nos até a aldeia de Castelo Novo, concelho do Fundão, e à década de 70. Ora, na década de 70, até a meados dos anos 90, quando acabou por falecer, Américo Duarte dos Santos, conhecido como o guardião da Serra da Gardunha, por diversas vezes, atenção, diversas vezes observou OVNIs, objetos voadores não identificados. O episódio foi de tal forma marcante que chegou mesmo a ser notícia em vários jornais. Certo é que ainda hoje muitas pessoas vêm até Castelo Novo e até à Serra da Gardunha para observar OVNIs. O fenómeno da luz, ela dava-se aqui, mas a sua fama estendeu-se por Espanha, pelo território espanhol, dentro. Conheceu o Sr. Américo? Sim, conheci o Sr. Américo Duarte. Sobre os OVNIs, o que é que ele lhe contava sobre as observações? Sobre os OVNIs, ele dizia que com frequência o Castelo Novo era mais a Serra da Gardunha e na zona da Penha, Castelo Novo era visitado por extraterrestres. Mas havia ali uma certa consistência no discurso. E não é só ele, há muitos relatos aqui na Serra da Gardunha, de observações. Sim. O que é que acha? Acha que realmente esta serra tem aqui qualquer coisa misteriosa? Bem, sinceramente não sei, mas a Penha é assim um pouco, ao mesmo tempo assim um pouco estranho, como é que aparece ali aquele cabeço. E é ali que ele dizia que era a base do onde aterravam as naves. Portanto, o Esmodro é uma base subterrânea de aeronaves cósmicas que tem aqui. Nós somos uma associação juvenil que tem várias temáticas, trabalhamos em várias temáticas, desde a dança, a música, o cinema, o teatro. E desde 2012 organizam um festival de curtas em que o tema é o paranormal. Porquê que escolheram esse tema? Devido ao misticismo que esta serra tem, em 2018 tivemos mais de 1000 filmes. Nós tivemos que fazer a seleção, claro, de todo o mundo. Muitos nacionais, obviamente, mas muitos a nível internacional, imensos até. Aliás, até mesmo as festas da aldeia de Castelo Novo já tiveram também como tema os OVNIs. Sim, houve aqui várias iniciativas dentro desse género. Lá está, é a tal exploração de uma temática que aqui as pessoas estão habituadas a essas histórias, estão habituadas a esses relatos. Por exemplo, ali nas águas do Alarde, na fábrica, já tiveram que sair dos seus postos de trabalho para virem ver o que se passava, então foram surpreendidos com luzes muito estranhas. Há imensos relatos. O que é que viu? Um raio cósmico. Apresentou-se às postas, estava de cidadãos metros de altura, eu nem sabia para onde é que havia, sabia seguir para a frente ou para trás. Alguma coisa acontece por aqui? Não, eu sei que há, porque se eu não visse, eu não acreditava. Eu não acreditava. O que tive a ver dali da minha janela, se não visse aqui, eu não acreditava.
Professor Carvalho Rodrigues, o pai do nosso satélite português, um homem da ciência, ainda se recorda daquele célebre episódio com o guardião da Serra da Gardunha na década de 70, depois que se prolongou? Foi aqui, esta zona tem apanhado assim umas quantas coisas. Aliás, a ciência só é capaz de tratar de verdades públicas. É como o direito. O direito também só trata de verdades que toda a gente é capaz de provar. Mas então, e verdades que são minhas? Não podem ser tão verdades privativas. São tão verdades como verdades públicas. Só que não consigo é metê-las nem no âmbito do direito, nem no âmbito da ciência. E, portanto, são algo que tem que ficar registado e que as pessoas não lhe chamem loucuras, mas é algo que não é ainda do âmbito da ciência. Não há provas concretas da presença de OVNIs ou extraterrestres por estas paragens, mas como viu e ouviu, testemunhos e relatos da Serra da Gardunha não faltam. Uma serra fenomenal. Há quem diga mesmo que este tom avermelhado destas pequenas ervas vermelhas está relacionado com sangue. Outro mistério são duas pedras brancas que estão na torre do castelo e que se destacam claramente de todas as outras pedras do castelo. Dizem que foi alguém que escorregou, foi lá, mas a mim penso que é mais a água que cai ali e faz com que a pedra nunca apanhe musgo. São muitos os mistérios deste castelo fenomenal. Perante esta paz, beleza, ninguém consegue imaginar a quantidade de conflitos e batalhas que já aconteceram nesta praia, Praia do Moledo, concelho de Caminha. É pensar na localização. Repare bem, Espanha fica já ali naquele pico. Depois é a entrada para o Rio Minho, a foz do Rio Minho, o Atlântico. Era necessário defender esta zona. Como? Através da construção de um forte, o Forte da Ínsula. Mas não é um forte qualquer. Fica localizado numa ilha e no forte existe uma fonte de água doce. E como essa fonte, só existem mais duas no mundo. No mundo. Eu praticamente nasci na Ínsula. Eu de rapaz, com os meus 7, 8 anos, já andei no colo do tio Briado, do Forte do Briado, que era o faroleiro na altura. Esta foi a casa da minha família, quando cá estávamos. Temos aqui o fogãozinho, temos aqui as coisinhas todas, onde a minha mãe fazia a nossa comidinha. Grandes comidas, não se come tão bem como se comia antigamente. Isto, uma emoção enorme, juro, mas de um coração que me dá vontade de chorar, ver isto num estado em que isto fica, pá. Professor, para nos situarmos, onde é que ficava a parte militar, a parte religiosa do convento? Bom, aqui havia o convento desde o final do século XIV, não com estas construções que estão aqui agora, mas com construções certamente mais primitivas. O convento está aqui no meio, ficavam os frades, que tinha a capela, que tinha o claustro. Os militares tinham os quartéis, os chamados quartéis dos militares, que são aquelas dependências. Aqui no exterior, quando foi feita a fortaleza, em meados do século XVII, a data da finalização em 1650, a fortaleza rodeou e protegeu o convento. Nós hoje vemos estas muralhas, professor, mas a origem da ilha da Ínsula, com uma estrutura, com uma fortificação, é religiosa. Sim, de final do século XIV, quando um grupo de frades espanhóis, franciscanos observantes, descobriram uma fonte de água
boa, água doce, e decidiram instalar aqui um pequeno cenóbio e aqui ficaram. Ora, aqui está a fonte sagrada. Foi buscar água lá. Sim, esta fonte, portanto, tinha aqui uma manivela e enchíamos as águas para as bacias, para os baldes. Eu, na minha ideia, isto deve estar muito lá embaixo. A areia é um filtro, toda a gente sabe que filtra. Deve ter alguma beia de água doce ou do que seja. Um lençol a passar. Um lençol de água e ela nascia aqui, que tinha água abundante. É provável que a primeira capela tenha sido neste mesmo local, sim. Isto era uma capela que a gente entrava aqui, que as pessoas que vinham, muita gente, ficavam de boca aberta. Isto era fantástico, isto. O convento mantém-se, como eu disse há pouco, vai-se remodelando e vai tendo valências novas, mas a fortaleza depois é construída aqui em meados do século XVII. Portanto, a data de finalização da obra é 1650. E aí começa uma época, precisamente, de convivência, nem sempre pacífica, entre frades e militares. Havia aqui uma economia local muito interessante e muito específica aqui da Ínsula. Uma economia local que alimentava, no fundo, os frades e que depois também alimentava, em parte, a guarnição militar. A questão do pescado, e depois tinha uma outra utilidade que é menos conhecida, porque antes da cal, aqui não havia cal, aqui no norte, fazia-se a cal precisamente moendo as conchas das lapas e dos mexilhões. Aliás, os biólogos hoje dizem que isto continua a ser um depósito extraordinário aqui na Península Ibérica de mexilhões e de lapas. A espreitar Portugal, Espanha, o Rio Minho, o Atlântico e ainda com uma fonte que é praticamente única no mundo. É, sem dúvida, um forte fenomenal. Existe outro convento. No país não existe, mas na Península Ibérica, na Europa, no mundo, com estas características. Não conheço nada muito parecido com esta... Para já com este tipo de construção, que é aproveitar penedos enormes, graníticos, para serem parede e teto de muitas salas num convento. Eu não conheço nada igual. E lá está, por isso é que é mesmo fenomenal. É por causa deste tom avermelhado que viemos até cá, até à Vila Histórica de Penedono, porque há quem diga mesmo que este tom avermelhado destas pequenas ervas vermelhas está relacionado com sangue. Sim, sangue. Mistério. Outro mistério são duas pedras brancas que estão na torre do castelo e que se destacam claramente de todas as outras pedras do castelo. Temos muito para investigar em Penedono. Falam que alguém caiu por ali abaixo e ficou lá o sangue, não é? Que acho um bocado estranho. São realmente muitos mistérios de um castelo que já é muito antigo. Foi conquistado aos mouros e reza a história que muito sangue foi derramado nestas muralhas, mas também nestas rochas. E nesta rocha, em particular, nunca mais nada cresceu, nem mesmo musgo. João, temos de falar das origens deste castelo e há quem diga que são mesmo milenares. Penedono significa a junção de dois termos, que é pena mais dono. Pena é um penhasco e dono tem origem num substrato celta, substrato céltico da língua portuguesa, que significa fortaleza e até colina fortificada, pronto, algo desse género. Mas também existe a hipótese da palavra dono derivar de donum, que é uma medida agrária, que era uma área cultivada em torno, em redor do castelo. De origem árabe. De origem árabe. Aqui neste imóvel também é referenciado a questão de ser o berço do magriço. Álvaro Gonçalves Coutinho. Magriço veio nos Lusíadas, defendeu as 12 damas, veio nos o episódio dos 12 de Inglaterra e, portanto, é algo que está imortalizado. Onde fica mais ou menos situada a rocha? É ali, daquele lado do Torreão. Afinal de contas, qual é a história?
É a história da lenda da Pedra Vermelha. Mas o que é que dizem? Dizem que a Pedra Vermelha está associada a sangue, será possível? A lenda assim o diz, que é o sangue do cavaleiro que caiu, que se sentia apaixonado. Dizem que foi alguém que escorregou, mas a mim penso que é mais a água que cai ali e faz com que a pedra nunca apanhe musgo. O que é que o João acha que é? Há quem diga que é do efeito da água, há quem diga que é obra do acaso. É historiador, eu sei, é um homem que também gosta de factos, mas o que é que acha? As lendas têm um fundo. Eu acho que é uma interpretação popular de algo que não souberam os mais simples, mais humildes explicar, não é? Julgo que será uma interpretação popular de uma variação de coloração da própria pedra, em função, obviamente, desse vegetal. Sr. Silvério, tente-nos explicar uma coisa. Porquê 2 pedras brancas na Torre do Castelo? Acho que é uma lenda, não sei. Agora, sinceramente, a história correta não sei. Só vou dizer que é uma lenda. Quem as tirar pode haver problema. Segundo a lenda, quando este castelo era habitado por um senhor da guerra muçulmano e que tinha a sua filha, uma princesa muçulmana, e que assim que os cristãos se aproximaram, ela, aflita, decidiu esconder todo o seu tesouro numa daquelas pedras brancas e na outra deixou ficar uma maldição medonha que nunca ninguém teve coragem de descobrir que maldição seria. Porquê? Porque não se sabe qual é a pedra que guarda o tesouro e aquela que guarda a maldição. Eu mais facilmente me disponho a arranjar, providenciar uma escada para qualquer curioso subir às pedras e desvendar, do que efetivamente eu próprio não tenho muito essa curiosidade. Porque é como jogar, não é como jogar no Euromilhões. Pode sair ou não sair, mas ali é um pouco, tem a ver, a lenda é muito pesada. Se me perguntam enquanto historiador, aquelas 2 pedras marcam um momento muito importante deste castelo. Este castelo tem 2 castelos em si mesmo. 2? Sim. Se nós conseguirmos observar com atenção, mais ou menos na linha daquelas janelas que estão abertas, nós vemos umas ameias retangulares. São visíveis. Essas ameias retangulares correspondiam ao castelo de Penedono do século XII. Mas a partir de 1373, o Vasco Fernandes Coutinho, o avô do Magriço, no momento em que o Conselho de Trancoso estava a desmantelar este castelo e na mesma área não podia haver 2 com o mesmo protagonismo, há uma reconstrução do castelo. E essas 2 pedras brancas que ali estão exatamente colocadas no sítio da ameia antiga, que faz a transição para o castelo novo, ou seja, para o castelo do século XIV. É uma espécie de uma marca do construtor. Cronológica. Exatamente. Ou uma pedra terá uma sorte muito grande, a outra poderá ter o azar, e por isso é que ali permanece e que ninguém se atreve a ir tirá-la com medo do que pode acontecer. Nunca experimentou? Não, nem quero. Muralhas, pedras enigmáticas, manchas de sangue, tesouros, enfim, são muitos os mistérios deste castelo fenomenal. No meio do campo, do nada, de repente, vai encontrar um mistério. Aquela torre com umas características absolutamente surpreendentes e com um enigma no que diz respeito à sua origem. Assim começa o nosso mistério. A torre dos romanos, não? Os romanos que a fizeram, não? Uma vila romana ou uma prisão? Continua a ser um grande enigma. E é isso que faz com que esta torre seja absolutamente fenomenal. O que é desde já fenomenal é que aquelas mesmas hortas, há 500 anos, já eram cultivadas pelos frades franciscanos. Foram recuperadas, agora estão a ser aproveitadas pela população local. A diferença é que há 500 anos os frades depois iam descansar para este convento. Eu sei, à primeira vista não parece, mas estamos a falar de um convento que foi construído por entre estes enormes penedos da Serra de Sintra, foi restaurado há pouco tempo,
É conhecido como o Convento dos Capuchos e é fenomenal. Convento dos Capuchos, mas o seu primeiro nome não era esse, mas sim Convento de Santa Cruz da Serra de Sintra, porque, segundo reza a lenda, depois de uma caçada, Dom João de Castro, vice-rei da Índia, adormeceu numa gruta, onde hoje fica situada a igreja do convento, e sonhou com a imagem de Santa Cruz. Ora, perante tal premonição, ordenou de imediato a construção de um convento neste local. Mais tarde, também ficou conhecido como o Convento da Cortiça, porque, como pode observar, muita cortiça foi utilizada na construção e decoração deste espaço, até porque, como sabemos, a cortiça é um ótimo isolador térmico e o frio na Serra de Sintra não é para brincadeiras. Aliás, há 500 anos nada era fácil neste convento. Esta entrada é imponente. Imponente mesmo. Logo aqui com este penedo. Este penedo obriga-nos a curvar, obriga-nos a um ato de humildade. Obriga-nos a baixar, seja, a baixar votos, a cabeça. não é? Obediência. E humildade, portanto, humildade. Depois de se curvarem, humildemente, portanto, vou fazer a sua escolha, pela direita, pela esquerda, vamos um por cada lado, já agora. É escolher o sítio mais escondido, mais rude até, para se viver, porque através dessa mortificação física se chegava a uma maior ascese espiritual. Esta é a igreja conventual, não é? Portanto, as pessoas estavam até aqui, esta é a barra, as pessoas assistiam à missa aí. O único frade que viam era o abade, que dava a missa, porque os outros frades assistiam também à missa aqui, no coro alto. Viam ali, ali sentados, não havia contacto mesmo com as pessoas, exatamente. Não eram vistos, não eram nem vistos, podiam ver, não eram vistos. nem podiam ver o mundo exterior, nem podiam ver as pessoas. Para um frade que vinha noviçar no convento, ou seja, que chegava pela primeira vez. Pois, e vinha aderir à ordem, ele entrava por aquela porta. Em cima, o que é que nós vemos em cima dessa porta? Temos uma caveira com tíbias em baixo. Ou seja, isto é um sinal. Morte. Vai dizer ao noviço, assim que passares esta porta, morreste para o mundo exterior. Pois aqui são os dormitórios, são as celas, não é? São minúsculas. Repare, é que quase não dá para entrar. Eu vou tentar entrar aqui. Pois eles fossem muito... Isto é quase impossível. Eles eram mesmo magrinhos, porque só comiam quase vegetais ao longo do ano todo. Raramente comiam carne ou peixe. O refeitório é aqui ao lado. E aqui temos a cozinha. E a cozinha é realmente um espaço com outra dimensão, não é? Tem outra dimensão. Se fosse frade, passava os dias aqui. Tem os lavatórios, tem uma despensa, tem os fogões, os fornos, a lenha, não é? Os fogões a lenha. E tem uma passagem para o refeitório, não é? Para passar a comida. Para o refeitório. O convento foi restaurado há pouquíssimo tempo. Parabéns, ganhou até um prémio europeu, portanto, bom trabalho. Agora, sei que para si foi uma dor de cabeça, foi um dos projetos mais difíceis. Porquê? Porque o convento estava num estado de conservação bastante mau. Porque esteve abandonado durante muitos anos, ou seja, Exatamente. Depois da extinção das ordens religiosas, 1834, esteve quase 100 anos. É verdade. Completamente abandonado. abandonado. Abandono. E pensarmos também no impacto que toda esta intervenção profunda ia ter na comunidade local. Portanto, nós sabemos que é um edifício muito próximo aqui da zona de Colares, de Sintra. Toda a comunidade visitava o convento quando estava precisamente dotado ao abandono. Fazia-se uma festa anual, traziam burros todos enfeitados. Para aqui mesmo, para o convento? Sim. Até vinham aqui para vir a água. Não havia água canalizada e, portanto, há montes de fontes espalhadas por aí. E então vínhamos de propósito do Penedo aqui aos Capuchos buscar água. O que é que mais a surpreendeu? Os materiais. Os materiais. Estamos a falar há 500 anos. E são absolutamente geniais na forma como depois aplicaram, tendo em conta o clima. Outra característica, há ali um truque, digamos assim.
Porquê aquele cinzento? Este cinza é conferido através das cinzas, não é? Portanto, Um cinza, literalmente cinza. Exatamente. Mas como é que eles faziam? Da fogueira? Aproveitavam? Sim, nós encontramos dois tipos de cinzas. Ok. Uma de carvão vegetal, não é? Portanto, a queima de madeira e tudo o que é folhas, etc. E encontramos também algo mais raro, que é cinzas da queima de osso. Isto é uma casa de banho? Uma casa de banho, vejam a amplitude, não é? Portanto, é uma casa grande, tem as águas correntes, porque para os franciscanos isso também é muito importante, é fazer correr água sobre o seu espaço. Portanto, era a casa dos banhos e das necessidades também. Temos aqui as latrinas, que reparem, passava a água, toda a canalização do esgoto disto vai para as hortas, portanto, há um aproveitamento, de algum modo, dos excrementos. Isto é o que são hoje as nossas sanitas. Sanitas, exatamente. Acaba por ser fascinante o facto de hoje, século XXI, a Teresa estar a cultivar no mesmo local onde há 500 anos os frades franciscanos também o fizeram. Mas para si isso é que também depois tem um lado sentimental, muito pessoal, porque já é de família. É de família e eu cresci nesta serra, não é? Imagine, havia um que tinha espaço para ter montes de galinhas e patos e coelhos e não sei o quê, e o porco, e todos contribuíam para alimentar a criação. E depois, quando se matava, era para distribuir por todos. As hortas era a mesma coisa. Eram Portanto, comunitárias, não é? O nome que hoje em dia está muito em voga, já nesse tempo, hortas comunitárias. Exatamente. O objetivo era recriar as hortas históricas, produzirem tudo aquilo que é essencial para a alimentação destas famílias, mas também passar esse conhecimento às pessoas do que eram as hortícolas tradicionais que estavam na base da alimentação dos frades. Como por exemplo? Como por exemplo as leguminosas. Era um componente, eles comiam muito pouca carne, muito pouco peixe e, portanto, a componente proteica vinha muito das leguminosas. Qual era esta sala, João? Esta é a sala da penitência ou a sala da reclusão, não é? É que não bastava estarem tão enclausurados, tudo, enclausurados mesmo. Ainda tinham uma sala de Ainda penitência. tinha uma sala de sem janelas, penitência, sem janelas. Porquê é que vinham para cá? Talvez por necessidade própria ou porque infringiram alguma regra e foi-lhes aplicado um tempo. A lenda do Frei Honório. O Frei Honório é um caso paradigmático do convento dos Capuchos. Ele vai para apanhar cortiça aqui para a serra, para o convento, para as obras do convento, e diz a lenda que salta ao caminho uma jovem muito bonita e disse-lhe: Padre, confessa-me. E ele disse, baixa os olhos e diz: não, vai ao convento que lá confessa-me, vai ao convento que lá confessa-me. Tenta resistir. E ela vai insistindo, e ele olha para ela e é tentado porque ela era muito bonita e faz o sinal da cruz. E quando faz o sinal da cruz, ela transforma-se num diabo e foge. E ele percebeu que tinha sido tentado pelo diabo. E durante 30 anos isola-se numa cova. Nem foi aqui, na sala da reclusão, foi numa cova. Numa cova que existe. Isto é extremamente curioso. Hoje custa-nos a perceber isto, mas é... Mas se ele foi para lá, alguma coisa aconteceu. Pois, exatamente. Existe outro convento. No país não existe, mas na Península Ibérica, na conheço. Europa, no mundo, com estas características. Não conheço nada muito parecido com esta... Para já com este tipo de construção, que é aproveitar penedos enormes, graníticos, para serem parede e teto de muitas salas mesmo num convento. Eu não conheço nada igual. E lá está, por isso é que é mesmo fenomenal. E já passaram 500 anos desde que os primeiros frades franciscanos vieram para cá e construíram este convento absolutamente único em Portugal, fenomenal. Foi restaurado, as hortas foram recuperadas e regressámos às origens. Ou seja, no fim, a Mãe Natureza é que tinha razão. Quando ouvimos falar das terras de Viriato, associamos logo à cidade de Viseu. E bem,
embora ainda permaneça a dúvida se Viriato realmente andou por estas paragens. É lusitano, efetivamente há uma ocupação em Viseu que será contemporânea da época do Viriato, mas o Viriato não terá passado por Viseu. Viriato deu cabo da cabeça de muitos romanos, mas arqueólogos também. Aliás, a cava de Viriato, a sua origem, continua a ser um mistério e por isso é que é uma cava fenomenal. Belmonte, de belo monte, e realmente a beleza é mesmo um dos seus muitos predicados, sem esquecer a sua história e as suas raízes multiculturais. Aqui se estabeleceu uma das mais importantes comunidades judaicas do nosso país. E foi em Belmonte que nasceu o grande navegador português Pedro Álvares Cabral, que lá nos deu o Brasil. Mas, atenção, a sua beleza também reside na singularidade dos seus mistérios. E que mistérios? Já ouviu falar da Torre Sentuncelas? A 3 km de Belmonte, apenas a 3 km, encontra a aldeia de Culmeal da Torre. E quando chega, a aldeia vai encontrar este vasto campo, curiosamente muito fértil, cheio de vinhas, de vida. E agora, o mais curioso é que, no meio do campo, do nada, de repente, vai encontrar um mistério. Aquela torre com umas características absolutamente surpreendentes e com um enigma no que diz respeito à sua origem. Assim começa o nosso mistério. A torre dos romanos, não? Os romanos que a fecharam, não? Andavam lá a lavrar os donos em volta da torre, que tinham donos, agora já não, porque a Câmara apanhou. E andavam a lavrar e ao mesmo tempo que andavam a lavrar com os bois, bate num pote e desaparece um pote. Foi através do pote que tudo começou. Tudo começou. Elizabeth é arqueóloga e a Torre Sentuncelas é um autêntico quebra-cabeças. É verdade. Para os arqueólogos, porque ainda hoje é difícil, com toda a propriedade, anunciar qual é a origem desta torre. Existem várias versões. Exatamente. E sempre existiram ao longo dos anos. Sempre existiram. Já houve trabalhos aqui no local desde 1958 e até agora que estamos com novas campanhas, os quebra-cabeças continuam. Chegaram a dizer que seria um templo romano? Um templo romano, uma mâncio, ou seja, um lugar de paragem, por causa a via romana perto e então com os cavalos e as pessoas para as suas paragens da sua continuação na viagem seria um lugar aqui de descanso, uma vila romana, ou seja, de um grande proprietário, uma prisão, e até que São Cornélio estaria aqui preso devido a estas janelas todas. E o próprio nome, não é? Sentuncelas, sim, sem seria, celas. Exatamente. Os meus já construíram a torre, morreu o Papa. São Cornélio. São Cornélio. Tenho lá a fotografia. Há a versão popular da lenda que Papa Cornélio esteve mesmo aqui preso. Aliás, Sentuncelas, há quem diga das 100 celas. O Papa veio para cá, esteve aqui preso? Preso não, nem o Papa esteve aqui. O que deve ter vindo, o que deve ter acontecido foi um colono que provavelmente trouxe esse culto dessa localidade, chamada Sentuncela, ao pé de Roma, efetivamente. E que foi aí que esteve mesmo preso o Papa. Foi decapitado ou vítima de maus tratos. O imperador Décio desterrou nessa localidade. E trouxe o culto e provavelmente trouxe agarrado o nome da sua terra, da terra onde ele estava, que era Sentuncela. Nós agora temos uma nova campanha de escavações que estão a dar novas pistas, novas teorias. Porque é engraçado que até há bem pouco tempo a teoria era que era uma casa de um grande proprietário. Romano. Agora já vai mudando para mais militar. E quem sabe daqui a uns anos já sim, pode mudar, por isso. Pedro, mas existe mais uma dúvida. Uma torre romana que pode ser militar, mas com estas características, este desenho, que é um pouco estranho, singular, surpreendente, não há. Não há nenhuma torre assim. Não há. Portanto, porquê é que de repente só existe esta? Porquê é que se lembraram de construir uma torre com este desenho? Pois, há explicações que nós não podemos dar. Há uma torre na Turquia que é parecida com esta, está associada a uma muralha. E é romana. E é romana. E de facto tem algumas semelhanças com esta. Agora, se calhar alguma na Europa que uma pessoa não conhece. Vamos ver que outros caminhos podemos percorrer para ver se chegamos aqui a uma conclusão.
gostaríamos de continuar as escavações do local, há a possibilidade disso. Depois vem o restauro e o centro interpretativo. E o centro interpretativo pretende mesmo ser isso, ter algum material que recolhemos aqui, mas também ter as diversas teorias e desafiar o visitante a interpretar o local. Acha que um dia ainda vão descobrir essas moedas de ouro, mais moedas de ouro? Eu digo sim. Eu digo sim que ainda descobrem mais. Ainda há mais descobrimentos por aí longe que ainda há mais. Será que foi uma torre militar, um templo ou um monumento, ou até mesmo uma vila romana ou uma prisão? Isso é o mais curioso, é que a origem da Torre 101 Celas continua a ser um grande enigma. E é isso que faz com que esta torre seja absolutamente fenomenal. Quando ouvimos falar das terras de Viriato, associamos logo à cidade de Viseu. E bem, embora ainda permaneça a dúvida se Viriato realmente andou por estas paragens, mas em relação a essa dúvida, já lá vamos. E a cava de Viriato, fortaleza construída em terra batida há mais de 1000 anos e monumento nacional desde 1910, será mesmo de Viriato? Não se deve a Viriato a sua construção. Não pertenceu? Não pertenceu, então, mas... Viriato? Pronto, vem do século XVII, a associação da cava a Viriato. Portanto, no século XVII a cava já era um monumento e então fez-se a publicação desta relação e é quando ela se começa a chamar Cava de Viriato. Pensamos hoje porque tinha aparecido uma inscrição dedicada a um Viriato, que era um nome comum entre os lusitanos, e que, aqui nas imediações, e que fez essa associação da cava a Viriato. E bem idealizada, porque é muito plana, tudo com materiais orgânicos, falávamos sobre isso. Nós estamos em cima da muralha de terra. Esta terra que está aqui compactada há 1000 e tal anos foi retirada do fosso e foi compactada deste lado. Ora, e começa assim o grande mistério. Se a cava do Viriato não pertenceu ao próprio Viriato, pertenceu então a quem? A maior parte das teorias está relacionada efetivamente com o ter sido um acampamento romano. O problema é a dimensão, portanto, a dimensão da cava. Não há nada romano com esta dimensão. Não conhecemos nenhum acampamento romano com esta dimensão, tem 38 hectares de área interna. Portanto, não é de Viriato, não é dos romanos, então, afinal de contas, quem construiu a cava? Neste momento, a hipótese que nós trabalhamos sobre a cava é sim, a primeira hipótese lançada foi pelo professor Jorge de Alarcão, que dizia, bom, eu acho que ela é alto-medieval. Rei Ramiro foi rei em Viseu e, portanto, terá sido nos 4 anos que ele foi rei em Viseu que provavelmente projetou esta nova cidade para a cidade do seu novo reino. Acontece que as circunstâncias da vida de Ramiro levou para Leão e que assumiu o reino de Leão. Ou seja, acaba por ser uma cidade inacabada. Senhora Vereadora, é interessante imaginarmos que de repente podíamos estar a realizar esta entrevista no Centro Histórico de Viseu. Este podia ser o novo Centro Histórico da cidade de Viseu? Sim, podíamos. Este podia ser um dos novos centros de Viseu se o rei Dom Ramiro não tivesse ido viver para Leão, não se tivesse apaixonado e não tivesse que ir tratar da vida. Mas não sabe o que perdeu. Não sabe o que perdeu, exatamente. Eu acho que é de grande interesse. Como é que se mantém um erro histórico durante tanto tempo, apesar de não ser do Viriato, nós gostamos que ela seja do Viriato. Não vão mudar o nome à cava. Não vamos mudar o nome à cava. Grande questão. Viveu ou não viveu em Viseu? Dizem-nos as evidências que não terá vivido em Viseu. No entanto, foi um grande guerreiro, passou pela Península Ibérica, existe até uma estátua de Viriato em Espanha, portanto foi ibérico, passou pela Península Ibérica e lutou contra os romanos. E lutou contra os romanos. É lusitano, efetivamente há uma ocupação em Viseu que será contemporânea da época do Viriato, mas o Viriato não terá passado por Viseu. Há sempre um grande espanto, não é? A maior parte das pessoas ouviu falar da cava, algumas já passearam na cava, a cava é um sítio onde se pode passear, mas a maior parte das pessoas não tem a noção da dimensão do elemento patrimonial, porque efetivamente ela é tão grande que se torna invisível, não é? E não têm também a percepção da questão da antiguidade da construção. Grande guerreiro Viriato. Deu cabo da cabeça de muitos romanos, mas arqueólogos também. Aliás, a cava de Viriato, a sua origem, continua a ser um mistério. E por isso é que é uma cava fenomenal.